Bom dia, galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre as leis de Newton. E para a gente começar, a gente precisa ter um conceito bem fundamental, que é o conceito de força. Essa força ela é uma grandeza vetorial que representa uma ação que pode alterar a velocidade de um corpo. Ela possui unidade de medidas em newtons. Então, assim, se você quiser mudar a velocidade de um corpo, você deve aplicar uma força. Mas nem sempre isso é verdade. Você tenta empurrar a parede e a parede não sai do lugar. Então, o conceito de força ele não é suficiente quando a gente vai falar de leis de Newton. Tem um conceito mais importante. E esse conceito é justamente a força resultante, que é a soma vetorial de todas essas forças que atuam em um corpo. Evidentemente, a sua força ela não consegue mover a parede porque tem outras forças. E quando a gente fala de força resultante, a gente tem que olhar para essas forças como um todo. Então, como é uma grandeza vetorial, tudo aquilo que a gente viu de vetores, de somas, subtrações, Pitágoras, regra do paralelogramo, tudo isso vai entrar nesse conceito de força resultante. Daqui a gente vai ter um exemplo. 3 forças aplicadas para a direita. Uma vale 3 newtons, outra vale 4 newtons e outra vale 5 newtons. Se a gente quiser saber a força resultante disso daí tudo, a gente deve somar essas forças considerando o seu sentido. Então, tá vendo ali que todas elas estão apontando para a direita. Então, todas elas estão ajudando no seu movimento. Quando a gente calcula a força resultante, a gente leva em consideração justamente isso. Quem ajuda no movimento ou quem atrapalha no possível movimento. Então, a força resultante vai ser 3 newtons mais 4 newtons mais 5 newtons. Porque todas elas estão para a direita, a gente simplesmente soma sem segredo nenhum. Agora a gente tem 3 forças ainda na mesma direção horizontal, tá? Só que uma delas, tá vendo aqui, ó, aponta para o lado esquerdo. E essa para o lado esquerdo, ela vai ser negativa quando a gente exerce aqui, quando a gente efetua o cálculo de força resultante. Então, ó, o 3 está para a direita, positivo. O 4 está para a esquerda, portanto negativo. O 5 para a direita, positivo. Quando a gente faz a soma, 4 newtons. Então a primeira lei de Newton ela faz referência à força resultante, mas com uma única condição. Se a força resultante que atua em um corpo for zero, aquela conta que a gente fez no slide passado, né? Se aquela soma toda der zero, então o corpo vai permanecer em inércia. Então aqui existem vários conceitos de inércia, tá? Alguns deles a gente pode utilizar depois, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que inércia significa que você vai manter o seu estado de velocidade. Significa que você não acelera, significa que você não pode ganhar e nem perder velocidade. Então, quando que um corpo vai estar em inércia? Quando a gente faz aquela soma das duas forças, e se essas forças tiverem valores iguais, por exemplo, 10 newtons para a direita e 10 newtons para a esquerda, vai ficar 10 menos 10, que vai dar zero. Então a gente fala que esse objeto aqui, seja ele qual for, ele vai permanecer em inércia. E aí você tem que tomar cuidado do seguinte, porque muita gente confunde achando que inércia é sinônimo de ficar ou estar parado. Toma cuidado, porque quando você fala de inércia, eu só sei de uma coisa. Eu sei que aquele corpo não ganha e nem perde velocidade, mas eu não posso afirmar com toda a certeza que ele está parado se eu não souber o que ele estava fazendo anteriormente. Tudo bem? Então aqui, ó, o caso do skate, né? A gente arrumou uma maçã skatista e vocês percebem que no momento que o skate ele bate, a maçã continua o movimento. Qual que é o erro de muitas pessoas aqui? As pessoas falam que a maçã é arremessada para a frente. Isso não é inteiramente verdade, porque ela simplesmente continua o movimento que estava junto ao skate anteriormente. Então você tinha um skate mais a maçã andando, e quando o skate para, ainda não inventaram um cinto de segurança para o skate, né? Então a maçã simplesmente continua andando. E aí o que acontece quando o nosso hamster ele para de correr na gaiolinha dele? Tá vendo ali, ó? Isso é basicamente o que acontece, e é justamente por esse motivo que a gente deve utilizar o cinto de segurança, para evitar a inércia de acontecer. Então vocês têm que tomar cuidado do seguinte, muita gente acha que a primeira lei de Newton é definir a palavra inércia, mas vocês têm que
Tenha em mente de que a inércia só existe se não houver força resultante. Tudo bem? Então aqui, ó, na segunda lei de Newton, a gente vai ter um complemento da primeira parte, que era justamente, se eu não tenho força resultante, não tem como eu acelerar. A segunda lei fala justamente o oposto. Então, se eu tiver força resultante, agora qualquer valor diferente de zero, então o meu corpo ele passa a ganhar velocidade ou perder velocidade. Então a nossa força resultante ela vai ser proporcional ao produto da massa do objeto pela aceleração que ele adquire. Então a gente aprendeu agora duas formas de calcular a força resultante. Uma delas é somando todas as forças que tem no corpo e a outra é utilizando a segunda lei de Newton, que a gente conhece como essa equaçãozinha aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então o que isso fala pra gente? Se você pega um corpo de mesma massa, aplica uma força pequenininha, você vai ter uma aceleração pequenininha. Se você pega esse mesmo corpo de mesma massa e aplica uma força maior, ele vai ter uma aceleração maior. O que isso significa? Que a velocidade vai aumentar mais rapidamente. Então, da segunda lei de Newton, o que a gente precisa lembrar é o seguinte: se você quer acelerar, é necessário ter força resultante. É impossível eu mudar de velocidade sem essa força resultante. Então aqui a gente já pode fazer mais ou menos um paralelo com a primeira e segunda lei. Na primeira lei, não tem força resultante, não acelera. Na segunda lei, tem força resultante, então acelera. E uma coisa que a gente deve aprender, porque isso daqui vai estar em muitos exercícios, é como que calcular a aceleração partindo da massa de um corpo e da força que a gente tem, ou que o exercício vai fornecer para a gente. Então aqui um exemplo bem fácil, tá? Bem básico. Se a gente tiver esse objeto aqui, ó, sendo puxado por essa força, que vale 10 newtons, quanto que é a aceleração que ele vai adquirir? Então, veja que agora a gente tem força e tem massa. A gente tem uma equação com 3 grandezas, significa que se eu souber duas, eu consigo achar a terceira. Então, ó, aplicando na segunda lei de Newton, a gente tem a nossa força vale 10, a nossa massa vale 2 e a aceleração eu não sei. Então a gente só copia. Como a gente quer achar a aceleração, a gente manda o 2 dividindo lá para o outro lado. Ó. 10 dividido por 2, né? 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração que esse objeto vai adquirir. Então, tem força, que é de 10, tem aceleração. Beleza? Então, agora a gente vai falar da última lei de Newton, que é a de ação e reação. Essa daqui a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham que ação e reação é alguma coisa que você faz na vida e você vai colher depois. Não. Quando Newton propôs essa lei, né, ele estava falando somente de forças. Somente de forças, tá? Então, não estou falando que você não deve acreditar em outras coisas, né, destino, nada disso. Estou falando que a terceira lei de Newton não é sobre essas coisas, é somente sobre as forças. Então ele diz o seguinte: para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação no corpo que causou essa ação. Essa força de reação tem a mesma intensidade, portanto o mesmo valor, da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentidos opostos. Então, o que isso significa? Não confundam direção e sentido, tá? Lembra que direção é uma reta, horizontal, vertical, diagonal, enfim. E o sentido é o lado dessa reta. Por exemplo, na direção horizontal, você pode ir para a direita ou para a esquerda. Esse seria o sentido. Daqui vocês podem ver aqui, ó, ação e reação acontecendo. Eu preciso de dois corpos para que isso aconteça, tá? O corpo que age e o corpo que reage. E essas duas forças aqui, ó, elas são iguais. Tá vendo? E tem sentidos opostos. É por isso que tem esse negativo aqui no F2. Tudo bem? Para a gente entender um pouco melhor aí essa concepção errônea que as pessoas têm sobre ação e reação, vamos assistir aqui um pedacinho da série How I Met Your Mother. Rapidinho. Well, for starters, when you punch someone in the face, it hurts your hand. A lot. But what hurts even more than that? This. Então, a gente tem o seguinte, na situação do vídeo, o Ted ele acerta um soco no rosto de Doug, né, que faz o barman lá do barzinho que eles frequentam.
essa força do TED representa a ação. A força que representa a reação, ela deve aparecer em... A reação ela deve aparecer quando Doug devolve o soco em Ted, pois é comum ter essa reação, ou ela aparece quando dói a mão do Ted, pois a força do rosto na mão do Ted possui a mesma intensidade do soco. Muitas pessoas falariam que porque o Ted deu um soco no rosto de Doug, a reação seria o Doug acertar o soco no rosto do Ted. Mas não é sobre isso a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton ela acontece simultaneamente, não tem um momento depois. Você faz a ação e no mesmo momento você recebe a reação. Tá? Se você bater na parede, a sua mão vai doer naquele mesmo momento. Não significa que a parede vai ficar pé da vida contigo e vai te bater depois. É na mesma hora. Então, basicamente a ação e reação funciona assim. Você normalmente empurra alguma coisa e essa alguma coisa também te empurra. Isso acontece no mesmo momento. Então, basicamente é assim que muitas coisas funcionam. O avião empurra o ar empurra o avião. Enquanto você anda, você empurra o chão para trás, o chão te empurra para frente. Então, a ação e reação sempre acontece aos pares e sempre ao mesmo tempo, certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima.